Boa tarde, 1h34. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. O Laércio já apertou ali o biloto, mostrando as formas como você pode acompanhar o programa. Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E tem o telefone, o 999891042. Esse é o WhatsApp. Você, por favor, faça a sua pergunta. Nós vamos conversar hoje com o superintendente da Controladoria Geral da União no Acre, o Nilo. Eu preciso de você, é o homem que é o vigia das gestões, né? A Controladoria é uma instância administrativa que vigia, toma de conta como é que os gestores públicos estão gastando os recursos públicos, como é que as licitações estão sendo feitas, se estão obedecendo ou não às regras, e essas compras, como é que elas estão sendo colocadas em prática. Tudo isso é objeto do trabalho da equipe coordenada aqui no Acre pelo Nilo. Mas, então eu estou falando isso por quê? Porque isso tem a ver diretamente com o nosso dia a dia enquanto cidadão, né? Quando nós vamos a um posto de saúde, nós queremos que tenha o remédio, nós queremos que tenha a vacina, nós queremos que os ramais sejam beneficiados, nós queremos isso e queremos aquilo. Temos mais que querer mesmo. Mas para que as coisas aconteçam, o trabalho da CGU precisa ocorrer também. Não só, estou falando da CGU, porque ela observa onde tem dinheiro federal, não é? Mas existe controladoria geral no Estado também, correto? Mas só para que você perceba que o que nós vamos falar aqui guarda relação direta e nós vamos ver alguns relatórios. Finalzinho da semana passada, na sexta-feira, já saiu o relatório novo da CGU. Então, vamos ficar espertos porque tem muito a ver com a nossa rotina enquanto cidadãos mesmo. Só que antes de chamar o Nilo, deixa eu pedir aqui para o Laércio apertar o piloto, Laércio. Olha, normalmente nós aqui no Gazeta Entrevista não fazemos nenhum comentário a respeito de mortes, etc. Ninguém dá aqui mais aqueles informativos como as televisões davam, né? Anunciando a morte de alguma pessoa. Mas olha, essa madrugada teve uma perda que essa tem interesse público. Eu não sei se você conhecia a figura, mas William John Woods, um irlandês, esse senhor, ele chegou aqui no Acre no final dos anos 60, se a memória não me falha. Viu a situação, foi para Manaus, se formou em medicina e voltou para o Acre. E ele voltou com a missão de prevenir e combater a hanseníase, não é? O médico doutor William John Woods, doutor William, né, como ele é mais conhecido, nos deixou essa madrugada, lutava contra um câncer e, infelizmente, fez a passagem hoje. Esse homem aí, junto com Bacurau, junto com Dom Moacir, junto com Olha, tem muita gente, seria injusto, mas o Dr. William foi uma figura muito importante. Eu desconfio que eu seria injusto se eu não fizesse aqui referência à passagem do Dr. William aqui pelo Acre, por tudo que ele fez, pela militância, combate, porque você militar contra a hanseníase, contra combater essa doença, prevenir essa doença, de certa maneira, em boa medida, é combater a injustiça também, não é? Então, e ele fez isso de uma maneira incomum. É uma perda, todos nós lamentamos essa perda do Dr. William Woods. Bom, enfim, Nilo, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Queria saber de você o seguinte: o último relatório que eu tive contato, o penúltimo, falava a respeito da situação na administração de Rodrigues Alves. Eu queria que você destacasse para a gente o que aquele relatório da CGU traz de importante. Boa tarde. Boa tarde, Taan. Sempre uma satisfação para a CGU estar aqui no seu programa, dando publicidade aos nossos trabalhos de auditoria, de avaliação, de apuração.
E hoje a gente veio trazer para os senhores o relatório de Rodrigues Alves. Foi a fiscalização de entes federativos ocorrida no ano de 2021, no final de 2021. Uma equipe da CGU foi ao município de Rodrigues Alves verificar qual era a situação dos programas sociais, como Bolsa Família, do atendimento médico no município, dos recursos federais enviados ao município para atendimento da população em relação à área médica, à área de saúde, e da aquisição de uma unidade básica de saúde fluvial. Também foram verificadas as condições do PNAE, do Plano de Alimentação Escolar no município. E nessas avaliações concluiu-se, iniciando pelo Bolsa Família, concluiu-se numa amostra de 22 beneficiários do programa que haveriam algumas irregularidades no benefício de 15 pessoas da amostra. 15 em 22. 15 em 22. Mas essa amostra ela já foi selecionada por critérios de risco. Então, identificou-se com cruzamentos de diversas bases de dados que a União tem acesso, que alguns beneficiários do programa no município de Rodrigues Alves teriam alguns critérios de risco para recebimento do benefício. Dos que tinham critério de risco, selecionou-se 22 para que o auditor da CGU fizesse uma visita à residência do cidadão, à residência do cidadão beneficiado, lá no interior, verificar qual é a percepção do cidadão em relação à política pública e como que aquele beneficiário estava se portando em relação aos critérios do programa para o benefício da política estava pública. Obedecendo a regra, né? Exatamente, se estavam obedecendo às regras. Os critérios de risco avaliados nessa oportunidade foram a posse de veículos de alto valor, também foi realizado um cruzamento entre os beneficiários do programa Bolsa Família e os funcionários da Prefeitura de Rodrigues Alves para verificar se algum membro daquela família seria beneficiário de salários na Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves. Com esses cruzamentos foi possível identificar essa amostra, e dessa amostra das 22 famílias beneficiárias, 15 tiveram alguma inconformidade. Agora, uma coisa que a gente precisa, acho que é importante nós iniciarmos explicando, por que Rodrigues Alves? Por que a Controladoria Geral da União olhou para o mapa e disse, Rodrigues Alves, é assim o método? É interessante falar sobre isso, porque historicamente a CGU realiza uma seleção dos municípios que ela vai realizar a fiscalização. E essa seleção se dá, pela maioria das vezes, por meio de sorteio. Então são selecionados diversos municípios em todo o Brasil. Esse sorteio é público, divulgado pela CGU, e no ano de 2020 o município selecionado foi o município de Rodrigues Alves, o que permitiu a visita dos auditores da CGU àquele município. Bom, então o critério ainda vai continuar com esse critério de sorteio? E aí eu queria saber o seguinte, cada estado tem o sorteio é feito por estados, por região, como é que é? O sorteio é feito por estado. Como era a metodologia da fiscalização de entes federativos, eram sorteados municípios em cada estado. Dependendo do porte do estado, você selecionava mais de um município dentro de cada estado. Mas todo estado tinha pelo menos um município selecionado para fiscalização de entes federativos. Hoje a CGU vai atuar com um programa chamado CGU Presente, em que ela vai estar nos municípios fiscalizando a percepção da população em relação às políticas públicas. Inclusive, a gente já está fiscalizando hoje, só tem fiscalização em curso no município de Senador Guiomar, com o programa CGU Presente. Auditores da CGU estiveram no município de Senador Guiomar, visitando famílias, exatamente verificando beneficiários do Bolsa Família, e o objetivo dessa visita foi a percepção do usuário em relação à aplicação da política pública. Novamente, foi verificar se a política pública está sendo aplicada no interior do estado, na ponta do município, para quem realmente precisa. Então, hoje, o programa CGU Presente vai selecionar municípios não só por sorteio, mas também por critérios de risco na aplicação de recursos públicos federais repassados. Mas a intenção da CGU é estar cada vez mais presente nos municípios, atendendo a população que é efetivamente beneficiada das políticas públicas. Quanto a CGU, nesse relatório de Rodrigues Alves, apontou de prejuízos para o cofre público? Foi do exercício de 2021, correto? Exatamente, foram 2021. Os gastos de 2021. Só lembrando, essa questão do pagamento de Bolsa Família para famílias que não precisavam, sim, a aquisição de uma unidade fluvial, não é? Exatamente. De saúde e um posto de saúde? A unidade básica de saúde fluvial, a aquisição da unidade básica de saúde fluvial, também teve a fiscalização dos gastos realizados no município com saúde.
Certo. Os gastos da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, que são recursos repassados pela União para que o município invista em saúde. Então, essas 3 pontas da gestão, né? Também foi avaliado a aquisição de gêneros alimentícios no PENAI. Do PENAI, exatamente. do PENAI, exatamente. Bom, tendo isso como referência, quanto que vocês evitaram ou não chegaram a evitar? Nessa ação a gente iniciou o trabalho de auditoria, o trabalho de avaliação, após a execução dos recursos. Então, já havia a execução dos recursos quando a CGU foi fiscalizar. A CGU fiscalizou o que já tinha sido executado. Houveram prejuízos, além da questão dos 15 beneficiários do Programa Social do Bolsa Família, também houve sobrepreço em aquisição de medicamentos. A CGU fez uma amostra de medicamentos e dessa amostra identificou-se que a Prefeitura de Rodrigues Alves estaria adquirindo medicamentos acima dos valores de mercado. Sobrepreço. Que a gente chama de sobrepreço. Foi feita uma amostra baseada no critério de materialidade, ou seja, quais são os medicamentos que o município mais faz aquisição. Baseado nessa lista de medicamentos que o município mais faz aquisição, a equipe passou a pesquisar outras contratações da administração pública desses mesmos medicamentos. A partir daí, constatou-se um sobrepreço na aquisição desses medicamentos. O sobrepreço foi na casa de 29%, porque a amostra previa 155 mil em medicamentos adquiridos, e desses 150 mil identificou-se que 44 mil seriam prejuízo ao erário. A partir dessa amostra, o município ele é comunicado dessa situação e ele faz a expansão disso. Ele verifica, olha, realmente ocorreu um sobrepreço aqui nesses itens e desse sobrepreço eu vou expandir essa amostra para outros medicamentos, vou verificar o que está havendo, por que eu estou adquirindo esses medicamentos com essa quantidade de sobrepreço. Você se lembra qual foi a justificativa do prefeito para essa aquisição desse medicamento nesse termo? Esses itens eles foram licitados, então a principal justificativa do município em relação à aquisição com sobrepreço é que esse foi o preço ofertado pelas empresas durante o processo licitatório. Como é um município distante, as empresas teoricamente não teriam tanto interesse de fornecer naquele município. E aí eu trago para a questão algo muito atual quando a gente fala de licitações públicas, que é se preocupar com uma pesquisa de preço que reflita realmente a realidade do mercado. Porque mesmo se tratando de um município distante como Rodrigues Alves, é importante que o município realize uma pesquisa de preço que reflita o preço daquela região. Então o que a CGU fez para constatar esse sobrepreço? A CGU levantou quais seriam os gastos com medicamentos no município de Cruzeiro do Sul, que era um município perto de Rodrigues Alves, no município de Manso Lima, na região próxima, para identificar quais eram os preços dos medicamentos adquiridos. E a partir dessa pesquisa de preço que a CGU pode constatar um sobrepreço naquela aquisição de medicamentos. Então é muito importante que os municípios hoje tenham atenção com a pesquisa de preço realizada, porque ela vai definir os preços de referência e vai possibilitar a administração contestar o empresário e dizer, olha, o preço que o senhor está ofertando para o meu município é maior do que o preço que o senhor está ofertando no mercado, é maior que o preço que o senhor está ofertando, por exemplo, para outro município da região. Ô Nilo, o que seria o razoável? Porque eu vou agora me colocar na condição de prefeito. Não é fácil mesmo você conseguir alguns medicamentos. Nesse relatório, se a memória não me falha, o medicamento era relacionado à Covid-19, não era? Tem também um ponto relacionado ao medicamento, a testes de Covid-19. Não é fácil. O que seria o razoável? Eu não estou aqui querendo passar a mão na cabeça do prefeito, não, mas eu estou só querendo entender a dificuldade da gestão. Um prefeito como Manso Lima, prefeito de Manso Lima, prefeito de Rodrigues Alves, o que seria o razoável? Eles montarem um consórcio de municípios e fazer as compras em conjunto? Isso seria razoável para baixar os preços? Você acha que isso é mais arriscado ainda? A estratégia de montar consórcios está sendo muito utilizada no Brasil inteiro. Quando eu monto um consórcio, eu tenho um volume maior de medicamentos adquiridos. E eu também tenho alguns outros proveitos para a administração pública com a utilização de consórcios. Como, por exemplo, eu realizar um único procedimento licitatório com vários participantes. Isso vai permitir que eu tenha uma concentração maior durante a realização do meu procedimento licitatório, tenha uma dedicação maior, me preocupe mais, por exemplo, com a pesquisa de preço. Então, montar o consórcio seria, sim, uma alternativa muito viável para diminuir o risco. Exatamente, até porque eu vou ter um volume maior de medicamentos. Quando eu tenho um volume maior de medicamentos, eu chamo a atenção das empresas. Mas tem outras alternativas, então, que são também muito boas e que podem ser utilizadas pela administração para diminuir esses riscos de sobrepreço.
como, por exemplo, a realização de pregão eletrônico, que com o recurso federal, ela se torna uma regra. A administração municipal, quando administra recursos federais, ela tem que realizar seus pregões de forma eletrônica. E alguns municípios, como foi o caso de Rodrigues Alves, eles insistem em realizar pregões presenciais, o que diminui consideravelmente a competitividade entre as empresas. Aí é danado, porque a empresa, qual o interesse da empresa? O camarada sair daqui de Rio Branco, por exemplo, para ir participar de uma licitação em Rodrigues Alves para um... Porque esse pessoal já é acostumado com cifras altas, não é, Anilo? Exatamente. Para eles aquilo ali é troco. Então a prefeitura precisa agir com inteligência também. Né? Exatamente. A realização de pregões eletrônicos vai facilitar muito para o município com que outras empresas de outros estados, empresas que estão acostumadas a prestar esse tipo de serviço, participem daquela licitação. Quando eu faço o pregão presencial em Rodrigues Alves, eu restringo somente as empresas que têm condições de se deslocar àquele município para participar do pregão presencial. Então isso realmente majora o preço da aquisição. Pois é. Nós vamos fazer o intervalo e tem algumas situações que a comunidade está te pressionando aqui. O seu Manuel está perguntando, pergunta para o entrevistado se a Ptolomeu acabou. Eu ia responder isso aqui para o seu Manuel. Seu Manuel Bandeira, muito obrigado pela sua participação. Vamos para o intervalo e já voltamos.